A paz do Senhor, meninas. Glória a Jesus. Deus abençoe tua vida nessa noite. Aleluia. Coisa linda, né? Eu gostaria de estar assim, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Uma alegria estar aqui nessa noite. Louvo a Deus por ter soprado o meu nome, né? Para que eu estivesse aqui nessa noite. E essa semana tem sido uma semana bem dinâmica na minha vida. Bem dinâmica mesmo. Eu recebi uma grande vitória essa semana, que há 3 anos que eu estava buscando. E veio assim essa vitória assim, na minha vida essa semana. E quando foi hoje também, eu recebi uma notícia também de vitória. Mas isso aí é para contar, né, quando a vitória estiver na minha mão. Mas assim, uma vitória também que eu nem sabia que existia. Eu disse que é um tesouro escondido, né? Que Deus ele traz os tesouros escondidos para a nossa vida. E hoje eu recebi essa notícia que vai chegar nas minhas mãos em nome de Jesus, porque era algo que eu nem contava, era algo que eu nem sabia que existia, mas que Deus ele trouxe porque ele é fiel, porque aquilo que é teu, que é meu, aleluia, vai chegar na tua mão. Porque essa vitória que veio até a minha vida hoje, veio através de uma pessoa que eu não via há 30 anos. Há 30 anos. E essa pessoa bateu lá no meu portão, né? Bateu lá no meu portão, trazendo uma palavra de algo que vai acontecer na minha vida, que está em andamento. Eu nem sabia que isso existia, mas que Deus ele trouxe, porque a Bíblia diz, meu irmão, e as bênçãos te alcançarão. Às vezes a gente fala assim, estou correndo atrás da vitória. Não, irmão, é a vitória que corre atrás de você. Aleluia. Eu estou duplamente alegre. Porque Deus tem cumprido na minha vida promessas. Deus tem cumprido na minha vida promessas. Eu estou alegre com o Senhor nessa noite. E eu já quero dizer de antemão que tu vai sair daqui também com a tua vitória. Tu vai sair daqui de posse de vitória na noite desse dia. Porque aquilo que eu recebi, aleluia, eu compartilho contigo nessa noite. Tu vai sair daqui de posse de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu abri a Bíblia hoje e Deus falou comigo uma palavra em Provérbio que diz assim, ó. E escute bem. Deus disse assim. E deixa eu ler aqui para não falar coisa errada. Essa palavra está em Provérbio que diz assim: a esperança que se adia faz doer o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Então, às vezes, irmão, tem a ver com a palavra. Às vezes o desejo, né, a esperança que é adiada faz doer o coração. Aleluia. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. O desejo cumprido, a árvore da vida, vai alimentar o teu coração. Nessa noite, vamos ler aqui a palavra? Abra comigo aí no tema, para você sentar e para você ficar à vontade. Abra aí Lucas 18, Evangelho de
de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 18. Uma palavra bem simples, né, irmãos? Eu tenho certeza que você já leu essa palavra inúmeras vezes. Já ouviu alguém falar dela também algumas vezes. Uma palavra muito simples. Porque Jesus, ele não quer complicar as coisas, ele quer, né, facilitar. Porque Jesus é simples. Ele é simples e fala para você que também é simples. Achou, irmão? Vamos ler aqui. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, aleluia, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Hei de fazer-lhe justiça. Hei de fazer-lhe justiça. Hei de fazer-lhe justiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Aleluia, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pode sentar. Glória a Jesus. Essa palavra é uma palavra bem simples, que fala de oração. E oração, irmão. Jesus, quando ele começa na introdução, quando ele diz assim: contou-lhes também. Tem um porquê desse também. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Então eu já entendo que oração é um dever. Eu entendo que oração, aleluia, é uma obrigação. Oração, não é quando eu sinto vontade. Oração não é quando eu quero. Oração não é quando eu estou alegre. Oração não é também quando eu estou triste. A oração, ela é um dever. É uma obrigação. E o que é uma obrigação? Nós temos obrigações na nossa vida. Nós temos necessidades básicas na nossa vida. Para falar de algumas necessidades básicas que nós temos necessidade de nos alimentar. Nós temos necessidade de beber água. Nós temos necessidades, irmão, de algumas outras coisas. E a oração se enquadra também, aleluia, nesse quesito de necessidade. A oração é uma necessidade.
não é um sentimento. Oração não é um sentimento. Eu não estou sentindo desejo de orar. Também não é um desejo. Oração não é algo que você sente. Hoje eu não estou sentindo de orar e eu não vou orar. Hoje eu não estou sentindo desejo de orar, eu não vou orar. Não. Oração é um dever. É uma obrigação. É uma imposição. É uma ordem que está no imperativo. É um dever. Você precisa, aleluia, atender a esse dever de orar. Porque quando eu não cumpro essa obrigação de orar, eu estou me incluindo, aleluia, no pecado. Quem não ora, quem não ora porque oração é dever, está pecando. Aleluia. Quando você não ora, você está pecando contra Deus, porque você está entrando em desobediência. Então, nós precisamos orar. Porque, irmão, cumprimento de promessa se dá com oração. E a oração nos alinha com o desejo de Deus. A oração tem que estar alinhada. O meu desejo alinhado com a vontade de Deus. Se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem com vós, pedireis o que quiseres e lhe serás feito. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que oraram. Não quero citar todos, mas vou te dar 2 exemplos. O primeiro deles é bem conhecido, Ana. A Bíblia diz que Ana tinha dentro de casa uma mulher que não era a primeira esposa, ela era uma segunda esposa de Eucana. Mas, aleluia, Penina achava que ela, por ter filhos, ela podia pisar em Ana, ela podia fazer o que ela quiser com Ana, ela humilhava, ela perseguia, mas ela não era nada, ela era somente uma mulher que foi trazida para dentro da casa de Eucana para lhe dar filhos, porque Ana era a primeira esposa. Mas Ana tinha dentro da casa dela uma opositora. E às vezes Deus vai colocar dificuldades na minha vida e na tua vida para quê? Para você se levantar em oração. Aí você diz que é o diabo, não é Deus colocando dificuldade para você se levantar em oração. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que Ana, de ano em ano, ela subia, aleluia, até Siló para quê? Para sacrificar e adorar, aleluia. Ana subia de ano em ano, aleluia. Aleluia, diz os estudiosos que Ana, ela demorou, Ana levou 22 anos para que Samuel, aleluia, nascesse. E Ana orava, porque todo ano ela subia até Siló de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor. Ela só, aleluia, ela adorava e ainda sacrificava. Ana perseverava em oração. Dentro da casa dela tinha uma mulher que era carne de pescoço. Mas mesmo assim Ana não deixava de subir a Siló de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor. O outro exemplo é Abraão. A Bíblia diz que Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, eu vou te abençoar muitíssimo. Aí Abraão fala: mas Senhor, o que adianta se ainda eu não tenho filhos? Glória a Jesus. Abraão já tinha 100 anos. Sara, 90.
E ainda tinha um agravante, ela era estéril. Mas nem por isso Abraão deixou de interceder, de orar pela sua esposa. E às vezes nós, por muito menos, a gente desiste. E às vezes nós, por muito menos, não, aleluia, a gente para, a gente deixa de fazer, de cumprir a obrigação que nos foi imposta. Qual é a obrigação? Orar. Então, quando Jesus ele conta essa parábola sobre o dever de orar sempre. Não é orar hoje, aleluia, amanhã eu não oro mais. Não é orar hoje e depois esquecer, não estou sentindo desejo. Ora, aleluia, se Deus fizer, tu ora. Se Ele não fizer, você ora. Se tu está triste, tu ora. Se tu está alegre, tu ora. Se tu tem vontade, tu ora. Se tu não tiver vontade, tu também ora. Aleluia. Mas eu não sei orar. Ora para aprender. Não estou com vontade de orar. Ora para ter vontade. Sobre o dever de orar sempre. E nunca desfalecer. O que é desfalecer? Desanimar, esmurecer. Nós não podemos desanimar de orar, irmão. Nós não podemos esmurecer. Aí eu quero te contar o contexto dessa palavra. Por que Jesus contou essa parábola? Porque no capítulo 17, o anterior ao que nós estamos falando, Jesus estava fazendo, ali, ensinando aos seus discípulos sobre os acontecimentos futuros. Jesus estava falando da sua volta. Então, Jesus estava lhe ensinando, dizendo, olha, os meus seguidores vão passar por um período de longa espera. E além desse período de longa espera, ainda vocês vão ter tribulação. Aí Jesus fala aqui no versículo 37, dizendo assim, e respondendo disseram, onde, Senhor? E ele disse, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. O que Jesus está dizendo com isso? Falando aos discípulos que haveria um tempo na espera deles, né, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, haveria um tempo, né, um tempo longo e um tempo também de muita tribulação. Mas que os discípulos precisariam, aleluia, estar em oração. Porque esse período, né, que Jesus fala aqui, aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias, Jesus está dizendo que haveria um tempo em que a sociedade iria apodrecer, em que os valores humanos se deteriorariam. E eles precisavam estar em oração. Por isso que Jesus ele falou, e contou-lhes também o dever de orar. Ou seja, eles precisavam, nesse período de espera e de tribulação, eles precisavam estar em constante oração. Aí ele começa dizendo, havia numa cidade um certo juiz. Essa parábola conta, né, a história dessa viúva, e ela tem 3 personagens centrais. Primeiro, o juiz. Segundo, a viúva. E terceiro, o adversário. Ele começa dizendo que havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Jesus estava dizendo, olha, numa mesma cidade existem 2 pessoas totalmente diferentes. A primeira era esse juiz. E quando a gente fala de um juiz, a gente fala de uma pessoa de autoridade. Uma pessoa que tem autoridade e tem autorização para fazer o que quiser. Então Jesus está falando, dentro dessa cidade havia um juiz. Que a Bíblia diz das características dele. Que diz que ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Ou seja, era um juiz soberbo, era um juiz perverso, era um juiz ímpio.
E contrastando com esse juiz, havia também uma viúva. Olha o contraste. No mesmo lugar, duas pessoas totalmente diferentes. Uma que tinha o poder de fazer o que quisesse, a outra que dependia desse homem, que não temia Deus e nem respeitava os homens. E falar da viúva, a gente fala de uma mulher frágil. A gente fala de uma mulher, né, irmão? Uma mulher que não era contada, que não era, que não tinha valor nessa época. Porque a sociedade era machista. A mulher não era nem contada. E nesse contexto está inserida essa viúva. Mas Deus sempre teve cuidado com as viúvas. Lá na carta de Tiago, a Bíblia vai dizer que aquele que diz ser religioso, ele tem que cuidar do órfão, do necessitado e das viúvas. Então, Deus sempre teve cuidado com as viúvas. E nesse contexto estava essa mulher. Uma mulher frágil, uma mulher, aleluia, que precisava que a causa dela fosse julgada, porque havia também um adversário. Havia também um adversário. E eu quero aqui conjecturar que esse adversário, por essa mulher ser uma viúva, de repente, ele tomou posse das terras dela ou de alguma coisa que pertencia a ela. Lembra da viúva lá, irmão, que o marido morreu, os pregadores foram lá buscar o filho dela? De repente, essa mulher também, irmão, ela tinha alguma coisa que alguém, na ausência do marido, pegou o que era dela e ela precisava de uma intervenção daquele juiz que era ímpio. Oh, glória! E eu quero te dizer nessa noite, amadas, se a terra não aplica a justiça, o céu aplica. Eu quero te dizer nessa noite, se a terra não faz justiça, o céu faz. Aleluia! O texto fala, irmão, que ela procurou esse juiz dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. O texto não fala, irmão, se esse adversário ele batia lá na porta desse juiz, mas fala que essa mulher batia. Eu fico pensando, quando eu leio esse texto, que essa mulher armou uma barraca lá na frente do tribunal e ela ficava lá dia e noite. E ela ficava lá. Quando o juiz aparecia, ela aparecia diante dele e falava: julga a minha causa. Eu fico imaginando ela armando uma barraca lá. Olha, eu vou dormir aqui na porta desse tribunal. Porque quando esse juiz chegar, ele vai me ver aqui e eu vou falar: faz justiça contra o meu adversário. Oh, glória a Jesus. Aleluia. E tem situações, irmão, na nossa vida. Tem 3 tipos de situações na nossa vida. Situações que vêm, problemas que vêm na nossa vida, que é fácil. Tem outras situações que chegam para nós na nossa vida que é até difícil. E tem outras que são impossíveis. Aquilo que é fácil, você tem que fazer. Aquilo que é difícil, você batalha e você consegue. É difícil, mas você consegue. Agora, tem situação que é impossível, meu irmão. Aquilo que é impossível é só Deus para fazer. Aquilo que é impossível, aleluia, aleluia, é coisa para Deus.
E essa situação impossível, irmão, essa viúva, ela estava inserida dentro desse quesito. Para ela era impossível. Oh, glória! E às vezes, aleluia, eu costumo dizer, irmão, que não existe lugar de oração até que você decida orar nesse lugar. Mas, pastora, qual é o meu lugar de oração? É o lugar que você decidiu orar. Aí eu lembro de Jonas que estava onde? Dentro do peixe. E eu te pergunto, dentro do peixe, o lugar de oração? Aleluia. Naquele momento, para Jonas, era o lugar de oração. O teu lugar de oração é o lugar que você decidiu orar. Qual o lugar que você decidiu orar? É o teu quarto. Jesus, ele diz assim, ó, entra pro teu quarto. Ora ao teu pai em secreto. E, aleluia, que o teu pai em secreto, ele te vê. A Bíblia não diz que ele vai te ouvir. A Bíblia fala que ele vê. Ele quer ver o que está no... Aleluia, Jesus quer me ver orando. Ele quer ver o que está no teu coração. A Bíblia diz assim, ó, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles, ó, está distante. Então, Deus não está preocupado, aleluia, com aquilo que você fala, mas Ele está preocupado com aquilo que está dentro do teu coração. Oh, glória a Jesus. O teu Pai que está em secreto, Ele te vê. Oh, glória a Deus. Então, irmão, o teu lugar de oração é onde você decidir orar. Ah, eu estou na padaria. É lá, é o teu lugar de oração, então ore na padaria. O teu lugar de oração é onde? No teu quarto? Então ore no teu quarto. O teu lugar de oração é a tua cozinha, fazendo almoço, fazendo janta. Então ore na tua cozinha. O teu lugar é onde? Lavando roupa. Aleluia. Então ore lá lavando roupa. O teu lugar de oração é onde? É dentro do teu carro. Então lá é o teu lugar de oração. Oh, glória a Deus. O teu lugar de oração é onde você decidiu orar. Glória a Deus. Aí o texto vai dizer que por algum tempo ele não quis atendê-la. Por algum tempo. A Bíblia fala de tempo. Deus não age na hora que eu quero. Você ora e Deus determina o tempo para te responder. Você ora e aguarda. Irmão, eu orei 30 anos para Deus me tirar do aluguel. 30 anos. Está disposta a orar 30 anos? 30 anos para Deus me tirar do aluguel. E a minha oração era essa: Senhor, me tira do aluguel, Senhor. Senhor, eu não tenho R$1, mas Tu é dono do ouro e da prata. Senhor, me tira do aluguel, eu não tenho um centavo, mas o Senhor é dono do Bradesco, o Senhor é dono do Itaú, o Senhor é dono do Banco do Brasil, o Senhor é dono da Caixa Econômica. Senhor, me tira do aluguel, Narabaxondarácia. E Jesus preparou. Deus preparou um casal que eu não via há mais de 30 anos. Quando eu conheci esse casal, que, aleluia, estudou comigo, terminamos o estudo, nunca mais vi. Aleluia, há 5 anos reencontrei eles, minha pastora, no lugar que eu fui pregar. Eles já estavam casados, com filhos casados. Aleluia, a gente conversando e tal. Aí eu falei, eu moro aqui perto. Ele falou, poxa, eu moro aqui perto também, a gente nunca mais se encontrou. Aí o pessoal perguntar da minha vida, o que eu fazia, aonde eu morava e tal. Eu falei, eu moro ali, eu pago aluguel e tal. Contei a minha vida toda, irmão, resumindo. Ele falou assim para mim, irmão, Marisa, eu tenho uma causa na justiça. Se essa causa sair, eu vou te abençoar.
Só que quando ele falou, eu vou te abençoar, para mim, no meu entendimento pequeno, né? No meu limitado entendimento, me abençoar seria assim, quando ele receber, ele vai me dar, né? Vai me abençoar com algum dinheiro e tal, aleluia, e aquele negócio todo, aleluia, porque eu queria, né, irmão, um dinheiro para pagar o restante do INSS para mim me aposentar. Faltavam 5 anos. E eu falei com ele que eu queria me aposentar, mas faltava 5 anos para pagar. E quando ele falou que ia me abençoar, eu falei assim, então ele vai me dar o dinheiro para me pagar os 5 anos, né? Eita, narácia. Mas Deus, ele faz muito mais além do que você espera. Anaiachonarácia. E aí, não sabe o que aconteceu? Para resumir a história, a causa na justiça saiu. Mas olha só a dificuldade, irmão. Às vezes Deus permite o negócio embolar. Deus complica, depois descomplica e te explica por que complicou. Oh, glória. Aí sabe o que Jesus fez, irmão? Aí sabe o que aconteceu? O irmão começou a adoecer. Teve uma tuberculose. Do nada. E com 20 dias ele faleceu. 20 dias. Até então eu não sabia nada de casa. Eu pensava que ele ia pagar a minha aposentadoria. Mas no dia do enterro do irmão, pastora, a viúva falou assim para mim. O Beto, quando estava indo para o CTI, Beto era o marido, falou para mim assim, Cida, quando sair aquela causa, compra a casa em que a Marisa mora e dá de presente para ela. Ramandarácia! Irmão, eu não sabia nada de casa. Ela falou para mim no dia do velório do marido. Ela poderia simplesmente ficar calada, mas ela me contou. E quando eu cheguei lá no enterro do marido dela, o filho mais velho deles sentou comigo assim, falou, irmã, meu pai tinha um desejo muito grande de te abençoar. Fica tranquila que tudo que meu pai prometeu que ia fazer pela senhora, eu, minha mãe e meu irmão vamos fazer. Anaiachogarasca. Irmão, a causa saiu, 1 mês depois saiu a causa. Sabe quanto eles me deram para comprar a minha casa? 40 mil reais. A dona da casa queria me vender por 50. O senhor falou assim no meu coração, não é 50. Não é. Eu conversei com ela falou assim, você tem quanto? Eu falei assim, eu vou ver quanto eu tenho, mas eu não tenho 50 não, porque Deus falou que não era 50, falou comigo. Passou uma semana, ela falou assim para mim, falei com meu esposo aqui e a gente resolveu vender para você por 40 mil reais. Aí Deus falou, aí Deus me mostrou o sinal verde. E eu fui lá e falei para ela, a dona quer vender por 40 mil reais. Eu falei assim, já tá na tua mão. Não, eu nunca vi tanto dinheiro vivo, irmão. Dinheiro vivo, 40 mil reais. Ela botou dentro de uma maleta e me deu. Mas foi 30 anos orando, irmão. Só com uma palavra. Só com uma palavra que está lá em Isaías. Vim te comprar leite e pão sem dinheiro e sem preço. Eu não tinha R$1, mas o meu pai tinha. Aí, na banda candarácia. Oh, glória. Aleluia. Por algum tempo, irmão, diz aqui, ele não quis atendê-la. Por quê? Porque ele era injusto. Ele era iníquo, ele era perverso. Mas a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor. E ele faz como ele quer. Aleluia. Deus, aleluia, ele faz como ele quiser. Glória. Então você precisa continuar orando. Se não chegou hoje, continua orando. Se não chegar amanhã, continua orando.
me lembro que quando eu era pequena, eu tinha uma professora, que hoje fala que é uma explicadora, né? Professora de reforço, mas naquele tempo, não. Era uma professora que ajudava a gente, né, nas tarefas. E eu lembro que essa professora, ela falava assim, se não trouxer o dever feito amanhã, vai ficar no quarto escuro. Se não trouxer o dever todo pronto, amanhã vai para o quarto escuro. Então, a gente tinha que trazer o dever todo dia, feitinho. É isso que Deus está falando. Você tem um dever. Você tem uma obrigação. Você tem uma necessidade. A mesma necessidade de você comer, beber e dormir é a necessidade que você tem de orar. Fala para a tua irmã aí, você precisa orar. Ô, glória! Você precisa orar. Ora que dá vontade. Ora que você aprende. Ora. Aleluia. Glória a Jesus. E eu não. Aleluia. Quando Deus fechou a porta de trabalho para mim, eu fiquei desesperada. Eu falei, Jesus, como vai ser? Só a minha mãe que recebia um salário mínimo. Como é que vai ser, Jesus? E o Senhor usou uma pessoa e falou assim, olha, não se preocupe, que eu sou o teu marido. Eu sou o teu marido. E esse marido, ele cuida de mim, irmão. Eu oro e ele traz. Eu oro, aguardo e ele traz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outro dia eu queria comer carne. Eu falei, Senhor, eu quero comer um bife acebolado. Passou, meu irmão, passou um dia. Alguém chegou na minha casa, bateu e trouxe 1 quilo de alcatra com 1 quilo de cebola. Oh, não, da candarácia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu fui numa loja aí comprar um vestido, irmão. Aleluia, o vestido não estava naquele momento nas minhas costas. Eu falei assim, Jesus, não dá para mim hoje. Mas eu gostei. Irmão, passou um mês, eu voltei na loja, o vestido estava lá, saiu da vitrine e ficou na banca. Pela metade da metade do preço. Estava lá me esperando o vestido. Aquilo que é teu, irmão. Ninguém pega. Ninguém pega. O teu CPF é conhecido no céu. Aleluia. O carteiro entrega e ele não erra teu endereço. Aleluia. Oh, glória. Todavia, como essa viúva me molesta. Olha que coisa interessante. Ele falou assim, todavia, como esta viúva me molesta. Você já ouviu falar essa palavra molestar? Esse juiz está dizendo assim, todavia, essa viúva me molesta. Ou seja, isso me intrigou, eu fui procurar saber o que é molestar. E alguns teólogos falam que molestar aqui nesse contexto aqui está dizendo assim, que essa mulher me deixou com o olho roxo. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, todavia como essa viúva quer socar o meu olho, aleluia, eu hei de lhe fazer justiça. Oh, glória a Jesus. Molestar é isso, é fazer mal. Você acha que ele julgou a causa dela porque ele era bom? Não, ele não era bom, ele era perverso. Ele era ruim que só. Ele era, irmão, ele era iníquo, ele não temia Deus. E quando a pessoa não teme a Deus, nem respeita a homem, irmão, aleluia, você não espera nada dessa pessoa. Aleluia. O que motiva uma pessoa a abençoar a minha vida e a tua, aleluia, são 2 motivos: temer a Deus e gostar de gente. Se eu não temo a Deus e eu não gosto de gente, irmão, não espera nada. Então esse homem, ele era esse tipo de pessoa. Ele não gostava de gente. E não tinha temor a Deus. E temor a Deus não é ter medo de Deus, não. É respeitar.
Temor a Deus é você respeitar a Deus. E esse juiz não tinha nenhuma coisa nem outra. Aleluia. Ele não tinha razão nenhuma para atender o clamor daquela mulher, daquela viúva. Mas ele diz assim: todavia, como esta viúva me molesta, todavia, como esta viúva, ela quer me fazer mal, eu vou julgar a causa dela rápido. Eu vou julgar a causa dela rápido. Hei de fazer justiça para que enfim não volte e me importune muito. Ou seja, eu vou logo me livrar dela, porque ela pode me fazer algum mal. Aleluia. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. O texto não fala que Deus fará justiça aos preferidos, não. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem escolhidos. Mas, pastor, eu sou escolhida, você é escolhida. Jesus, ele diz assim, ó: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, aleluia, para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus te escolheu. Você não é filha preferida, você é escolhida. Glória! Aleluia! E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Essa afirmação de dia e de noite é só uma força de falar, irmão. Dia e noite é para onde você estiver, você fala com Ele. Onde você estiver, você se comunica com Ele. Porque oração é comunicação. Oração é você falar com Deus. Se a gente orasse mais, irmão, menos divórcios aconteceriam no nosso meio. Se o casal orasse mais, irmão, não haveria tanto divórcio. Se o filho orasse mais, irmão, a libertação chegaria rápido para os seus pais. Se os pais orassem mais, os filhos seriam libertos muito rapidamente. Mas nós estamos orando pouco. E quando oramos, a gente não persevera em oração. E o intuito desta parábola é nos alertar, irmão, para os acontecimentos que estão para chegar. Jesus está voltando. É isso que ele queria, aleluia, instruir os discípulos. Eu vou voltar. Vocês vão esperar um tempo, e um tempo de grande tribulação. Um grande período de deterioração dos valores. Vocês vão enfrentar um período também de muita injustiça. Porque a terra comete injustiça. Mas vocês não podem deixar de orar, porque a terra não faz justiça. Vocês têm que continuar orando. Porque no que era esse juiz? Esse juiz estava bem ou não estava? Estava. Ele tinha tudo na mão. Ele tinha caneta. Ele tinha autoridade. Ele tinha autorização. Ele podia fazer o que ele quisesse. E quem era aquela mulher, aquela viúva? Uma pobre coitada. Dependendo de um homem injusto. Então vai acontecer na nossa vida. Jesus estava ensinando os discípulos que nós também podemos passar por um período de injustiça, por um período de perca, porque essa mulher, ela perdeu o marido, e ninguém quer perder ninguém, irmão. Mas é uma coisa que vai acontecer na tua vida, na minha. Nós vamos perder alguém que gostamos, que amamos. Mas nem por isso nós devemos deixar de orar. Mas nem por isso nós devemos deixar de continuar orando. Nós não podemos desanimar.
Então, Jesus está aleluia, nos ensinando com essa parábola. E ele diz assim, ó. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Porque às vezes, irmão, o diabo quer colocar na nossa mente que aquilo que você pede está demorando. Às vezes o diabo quer colocar na tua mente, na minha, para você parar de orar. Para de orar, até agora tu não recebeu nada. Tu está na igreja todo dia, toda hora, todo culto, tu está lá e você não recebe nada. Para de orar, não! Porque ele quer fazer isso, ele quer minar a nossa comunhão. Ele quer minar, aleluia, a nossa vida de oração. Jesus diz assim, ó, ainda que tardio para com eles. Não está tardio, não está demorando, irmão. Vai chegar no tempo dele. Vai chegar na hora dele. E essa semana eu recebi a vitória. Irmão, aleluia. Da aposentadoria que eu já estava aguardando há mais de 4 anos. Aleluia. Há mais de 4 anos, aleluia, o INSS negando. Eu dava entrada, o INSS negava. Eu dava entrada, o INSS negava. Isso foi 4 anos. Quando foi agora, essa semana. A vitória chegou, irmão. Mas foi um período, né, irmão? Jesus, ele diz assim, ó, batei e abri-se-vos-á. Por glória. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que bate, se abre. Por glória. E a porta se abriu. Aí Jesus diz assim, ó, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Essa palavra aqui, depressa, também me causou, aleluia, uma inquietação. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Que às vezes, irmão, às vezes eu quero que, né, irmão, eu quero que Jesus venha de avião, ele venha a pé. Aí o texto fala que Jesus fala assim, depressa lhe fará justiça. Mas essa justiça não é como você pensa que vai ser, irmão. Porque a tua justiça e a minha justiça é trapo de imundícia. A tua justiça, às vezes, é falar, Senhor, mata ele. Senhor, mata ela. Senhor, faz assim. Porque a minha família está vivendo um período de injustiça também. Eu vou terminar agora. O meu sobrinho se envolveu com uma moça e eles tiveram um filho. E esse menino hoje está com 4 anos, mas quando o menino fez 3 anos, eles se separaram. Só que a separação foi um pouco conturbada. E ele ficou 1 ano sem ver o filho, porque a mulher não deixava. Aí depois desse 1 ano, ele procurou a justiça, ele foi para a Defensoria Pública, explicou toda a situação. Ele chegava lá com compra, ela mandava as compras voltar, dizendo que não queria nada dele. Ele mandava dinheiro para ela, para o menino, ela mandava o dinheiro de volta, dizia que não queria o dinheiro dele. E não deixava ele ver a criança. 1 ano, sem ver o filho. Aí ele foi para a Defensoria Pública, explicou toda a situação. A juíza na hora botou, não, aleluia, deu guarda compartilhada, 15 dias. 1 semana para ele, 1 semana para ela. Ele chegou com o papel todo feliz. Agora ela vai deixar ver meu filho. Entregou na mão dela, ela rasgou o papel da justiça. Ainda diz assim, ó, não vai ter juiz nenhum que fica dentro de ar-condicionado escrevendo papelzinho, não vai ver. Ele voltou a 2ª vez lá na justiça, explicou a situação, a justiça reiterou novamente. Guarda compartilhada pela 2ª vez, voltou com o papel, aleluia, tirou uma foto, mandou pro Facebook dela, ela e a mãe dela, irmão, aleluia, novamente, não quero saber de papel nenhum de justiça. Pela 3ª vez ele foi lá, novamente, voltou com o mesmo papel, não, e não adiantou nada. Nesse 3º papel,
Meu sobrinho falou assim, agora eu vou pegar meu filho à força. Quando ele foi buscar a criança, a avó da criança pegou a criança no colo, sumiu com a criança durante uma semana. E está nessa situação. Cadê a justiça da terra? 3 ordens judiciais. 3. Aí sabe o que acontece? Nós moramos em comunidade. E polícia não vai lá para cumprir mandato nenhum. E cadê a justiça? Mas eu digo uma coisa. Volto a dizer, se a terra não aplica justiça, o céu aplica. E às vezes o texto fala aqui encerrando, digo que depressa lhes fará justiça. Então, às vezes eu falo assim, Senhor, aleluia, tu entra lá, Senhor, e tu aplica o juízo nessa gente. Às vezes, não, aleluia, Deus não faz como eu quero, Deus vai fazer a justiça como Ele quiser fazer, não é a minha justiça nem a tua. E Deus vai fazer justiça na nossa vida. Então, essa injustiça que meu sobrinho está vivendo, eu não posso, por causa disso, desacreditar, porque a terra não faz justiça, mas o céu faz. E eu preciso continuar clamando ao céu para o céu fazer justiça. A Bíblia diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Então, nessa noite, digo que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pergunta para o seu irmão aí, achará? Porventura achará fé na terra? Será que ele vai achar você orando? Será que ele vai achar você perseverando em oração? Independente da situação que você está vivendo, será que ele vai te achar perseverando? Oh, glória! Então, nessa noite, meninas, vamos continuar clamando ao céu, porque é do céu que vem a nossa vitória. É do céu que vem a nossa vitória. E quando a nossa vitória chegar, é o nome dele que vai ser glorificado. Porque aquilo que é impossível para você, ele vai fazer para que o nome dele seja glorificado. Então não se preocupe se as coisas embolarem. Não se preocupe se as coisas complicarem. É ele complicando para depois te explicar porque ele complicou e te dá vitória. Receba a tua vitória nessa noite. Receba a justiça de Deus nessa noite. Receba a justiça do céu nessa noite. Porque o justo juiz já se levantou. O justo juiz, ele já se levantou nessa noite. Oh, glória! E eu fecho aqui dizendo, não esmoreça, não desanime, não pare, não retroceda, não dê ouvido para o adversário. Porque aquilo que é teu e pode estar na mão de alguém por algum tempo, mas o justo juiz já julgou a tua causa nessa noite. Sabe por quê, minhas irmãs? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela cumpre um propósito pela qual ela foi enviada. Nesse momento, a palavra de Deus está cumprindo um propósito aqui. E esse propósito é segundo a palavra que foi enviada. E a palavra que foi enviada é palavra de quê? De justiça. Quando nós perseveramos em oração. Então a palavra está cumprindo um propósito aqui nessa noite. Então, irmão, bate palma para Jesus. Amém? Deus abençoe e agradeço a oportunidade. Graças a Deus, palavra viva e eficaz que alimenta a nossa alma. Que você possa sair dessa noite com a sua vitória, com essa palavra queimando ardentemente em seu coração. Eu quero agradecer, pelas irmãs que estiveram aqui, a Assembleia de Deus do Viegas, do pastor Ricardo,
a Igreja Pentecostal Jesus é o Caminho, da pastora Jéssica, a Assembleia de Deus do Registro, do pastor Natanael, e o Ministério Arca do Concerto, com a pastora Silene. Querendo também agradecer à pastora Maísa pela palavra que trouxe para nós, que o Senhor continue derramando sobre a sua vida porção dobrada do Espírito Santo de Deus, que essa palavra ela se cumpra na sua vida e que você continue sendo canal de bênção para abençoar os seus. E assim eu quero agradecer a oportunidade de passar a palavra para o nosso pastor para estar fazendo o encerramento desse culto nessa noite. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Graças a Deus. Se coloque de pé. Diga assim comigo: meu Deus me salva. O meu Deus me cura. O meu Deus abre portas que não existem. Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar, porque o Deus que nos salva, o Deus que nos cura, o Deus que abre portas onde não existem, Ele está aqui. Qual é a sua necessidade? Coloque a mão no seu coração. Você varoa, você varão, você jovem, você sabe qual é a sua necessidade. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós sabemos que Tu és um Deus de justiça, nós sabemos que Tu és um Deus de juízo, e nós sabemos que Tu és um Deus que abre portas onde não existem portas. Tu conhece a necessidade de cada um de nós, e nós acreditamos que esse ajuntamento não foi em vão. Entregamos ofertas de louvores, entregamos ofertas de adoração, entregamos ofertas de oração, e nós entregamos ofertas financeiras. E nós entregamos a oferta, que é o nosso tempo. E eu creio, Pai, que um altar foi erguido, a oferta foi colocada diante dele, e nós atraímos a tua atenção, e eu creio que fogo do céu desceu, e eu quero te pedir, Abba, Pai, que esse fogo desça sobre essa causa, sobre esse processo, sobre esse drama familiar, sobre este problema de enfermidade, sobre esta questão de esfriamento espiritual. Meu Deus, Tu advogou a causa daquela mulher, mesmo que aquele juiz tenha sido um homem resistente. Quebra as resistências das trevas. Quebra as resistências das trevas. Quebra as resistências que são corações endurecidos. A tua palavra diz que é martelo que quebra a pedra. Quebra, Deus Todo-Poderoso, todas as resistências, e que seja liberado a cura, que seja liberado a salvação, que seja liberado a libertação, que seja liberada essa bênção, para que possamos declarar: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas?